Boa tarde a todos, muito obrigado por estarem presentes. Nós seremos, porventura, os menos importantes desta sessão. Mais importante e um jeito de simpatia para a plateia faz algum jeito. É para não se irem embora ao meio da nossa conversa. Encontros com o Património é uma marca da TSF e da Direção-Geral do Património Cultural. Isto é o que se chama aproveitar a publicidade em cima da hora. O programa, também da minha responsabilidade, encerra nesta semana a 12ª edição, com mais de 400 programas emitidos e em que intervieram mais de 1.600 convidados de todas as áreas do saber. Por isso aqui estou para lidar um tema com mais de 1000 anos de estar na história, esse longo tempo e não noturno da Idade Média. Tenho o prazer de ter connosco duas mulheres apaixonadas pelo saber. Vêm do fundo da antropologia para nos servirem pratos de condutos históricos. Assim, Marta Lalanda Prista, de 42 anos, é investigadora do CRIA, o Centro em Rede de Investigação em Antropologia da Nova de Lisboa. É doutorada em Antropologia e licenciada em Arquitetura. Tem trabalhado sobre identidade e memória e usos da cultura a partir do espaço construído com especial atenção aos campos do turismo. Já disse que é investigadora do CRIA e deu à luz por estes dias, outra vez, Marta, a Vila Medieval, de que não nos dá conta da geografia do livro, e isso a interrogarei barbaramente durante o debate. Espero pela próxima, que logo veremos. E uma felicidade quase nunca vem só. E desta vez não veio mesmo. Além da Marta Prista, bem-vinda Marta, bem-vinda aqui a este nosso encontro. Além da Marta Prista, faz-nos companhia neste fim de tarde tranquila aqui em Lisboa, a antropóloga Rita Jerónimo. Diz-nos a biografia que Rita Jerónimo, de 47 anos, nasceu em Lisboa, mas tem raízes em África. É antropóloga de formação e coração. Aqui está a diferença. Esta antropóloga de coração tem trabalhado desde sempre na área do património, tanto no património material, em projetos museológicos e em vários locais do país, como mais recentemente o património cultural e material, tema do seu projeto de doutoramento, cujo estudo de caso é a candidatura do Fado à lista da Unesco. É também técnica do sector do património cultural na Câmara Municipal de Odivelas. Já publicou textos académicos e crónicas de viagens para famílias. Herdou do pai, e que eu sei de si, Rita Jerónimo, o gosto pela preocupação e pelo registro de passeios em família que já conseguiu transmitir aos seus filhos. Se alguma coisa destas não for verdadeira, peço-lhe que se levante e proteste contra a informação. Não excluí certamente os percursos e não excluiu os percursos pelas imensas vilas medievais do país. Assim, a convido a apresentar o livro de Marta Lalanda Prista, Vila Medieval, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, há uma década a dar provas provadas de apoio à cultura portuguesa e aos seus intervenientes. Rita Jerónimo, ofereço-lhe 20 minutos para motivar o debate que a seguir aqui faremos, primeiro entre as duas antropólogas e depois com a plateia que simpaticamente aqui está, sem praia nem outros adereços. Rita, a palavra é sua.
Muito boa tarde a todos, muito obrigada pela simpática apresentação, mas creio que hoje é para falar da Marta e do livro da Marta e, portanto, é isso que eu vou tentar fazer no tempo que me concedeu. E começo por agradecer o convite à Fundação Francisco Manuel dos Santos por estar aqui hoje. É com muito gosto que estou aqui hoje, no último dia da Feira do Livro, para apresentar o livro da Marta, e à Marta por se ter lembrado de mim para o fazer. Muito obrigada. A Marta, que tem sido uma companheira das lides antropológicas e tantas partilhas de angústias temos tido, e é muito agradável para mim hoje estar aqui publicamente a falar de algumas das questões que temos as duas muitas vezes falado. Eu teria muito para dizer sobre este livro. Na verdade, levei este livro numa viagem de 4 horas, que achei que me ocuparia ao fim de menos de 1 hora, já o tinha lido, e portanto prova bem a facilidade com que este livro se lê e quão apelativo ele é, e de facto quando se começa não apetece parar, e gostei muito de o ler. E trata muitas das questões. Mas este livro é pequeno, mas tem letras pequenas. Por isso ele engana, e a viagem tem que ser ida e volta, que senão não dá. Mas olha, foi só de ida. Mas, como dizia, havia muita coisa a dizer sobre este livro, que aparentemente parece um livro simples, mas na verdade eu acho que é um livro profundamente antropológico, filosófico até. E vou só explicar muito rapidamente porque é que achei isto. E destaco só 3 notas das muitas que havia para dizer sobre o livro. Em primeiro lugar, destaco desde já a originalidade e a utilidade do exercício que este livro encerra. Porque a proposta que está na base desta coleção, pelo que percebo, retratos, é narrar a realidade do país na primeira pessoa, num discurso próximo e participado. E a Marta retira aquilo que é o exercício clássico da antropologia, o trabalho base, digamos assim, da antropologia, a descrição etnográfica, o método preferencial que nós usamos nas nossas investigações. A Marta retira-lhe aquilo que, na verdade, o caracteriza, que é o tempo e o local. Portanto, transforma aquilo que é um discurso etnográfico numa outra coisa, e de facto é uma narrativa num espaço e num tempo incógnitos, e isso pareceu-me muito interessante para o leitor. De facto, é uma descrição muito clara do trabalho de campo da narradora, que presumimos que seja ela, mas que de facto, tirando essa parte do tempo e do espaço, e portanto a vila medieval pode ser qualquer vila de Portugal, e na verdade nem interessa que vila é, na minha opinião, não interessa, é uma vila qualquer, e por isso mesmo se torna tão interessante. E este exercício realmente também, no fundo, enquanto antropóloga, mostra o que é o trabalho de campo antropológico muito claramente, e deixa muito claras as virtualidades deste tipo de trabalho. Chegar a um local e a forma como se aborda as pessoas, como se tenta encontrar os discursos de cada uma delas, os mais oficiais, e todos eles estão dissonantes, e isso acaba por ser, de facto, muito interessante. E por outro lado, a compreensão do próprio processo da construção do património, que tem sido realmente, como disse, a minha área de trabalho nos últimos anos, e que está aqui tão bem explicitado, a forma como o património é construído. As próprias hesitações da antropóloga no trabalho de campo, nada é escamoteado, o que torna o discurso tão interessante. Esta era a primeira nota, que achei muito interessante e muito útil e original esta abordagem. A segunda nota tem a ver precisamente com as questões relacionadas com o património. No fundo, este livro, sem nunca o texto sem nunca ser muito claro sobre isso, quer dizer, é claro ao longo do texto, mas parecendo que não pretende isso, acaba por deixar muito claras todos aquilo que são digamos que os entendimentos recentes, atuais, daquilo que é o património. Desde logo, a relação entre o património e o turismo, não é? Que é uma relação
inevitável e que está aqui tão bem retratada. São duas realidades indissociáveis. O património usado como estratégia de promoção turística, e quando se fala nisso, nomeadamente quando a Marta fala na questão do Estado Novo, é de facto um tema que é transversal a todo Portugal e, mais uma vez, por isso eu acho que não é tão importante em que vila é que se passa esta narrativa. Pois o modo como olhamos e pensamos o próprio património, como ele foi mudando ao longo do tempo, a nosso olhar sobre ele, e é muito interessante também como fica tão claro e como ele vai ser reconstruído, o passado vai sendo reconstruído à medida do próprio presente, e tudo isso está claro. Depois o património resulta, é muito evidente no livro que o património resulta de uma escolha, de uma intencionalidade, tudo isso está... muitas vezes é entendido como uma invenção e que não é verdade, na verdade o património nunca é neutro, e acho que é uma mais-valia também do livro. Os paradoxos que o património encerra em si, nomeadamente a salvaguarda do património, que transforma, neste caso específico deste texto, transforma a vila para ir de encontro às expectativas dos turistas, mas ao mesmo tempo, para isso acontecer, é preciso despojá-la dos seus habitantes, que na verdade era aquilo que lhes dava as próprias... que a diferenciava das outras e que lhe dava a originalidade e as suas características mais específicas, e portanto estes paradoxos que são muito claros em toda a descrição. E a propósito disso e da forma como se trabalha o património e se intervém no património, que também tem sido uma das áreas que tenho trabalhado, como disse, queria só contar uma história a propósito precisamente do programa das aldeias históricas em Monsanto. Na altura eu estava a trabalhar lá na Câmara de Idanha Nova, e quando estava em curso o programa das aldeias históricas, e uma das coisas que se queria fazer era retirar as antenas, precisamente, a Marta também fala nisso no texto, as antenas, porque desfeiavam um bocadinho a aldeia e, mais uma vez, para a aldeia corresponder àquilo que eram as expectativas do próprio visitante. E ao fazer isso, tiraram lá as antenas e colocaram a televisão por cabo. E os habitantes de Monsanto passaram a ter televisão por cabo, e já agora, em vez de ter os 4 canais, tinham mais uns canais, e acabava por ser uma mais-valia para o incómodo que se causava aos próprios habitantes da aldeia. O que aconteceu foi que, passados uns tempos, os técnicos do património começaram a reparar que não havia pessoas na rua de manhã. As pessoas mudaram as suas rotinas. E, de facto, essa alteração, aparentemente estética, para tirar as aldeias na Vila de Monsanto, causou uma alteração dos hábitos das pessoas, que passaram a ficar a ver televisão até mais tarde, nomeadamente a RTL, que era um dos canais que tinham, e que alteraram as suas rotinas e deixaram de acordar cedo. E, portanto, todas estas intervenções no património têm que ser feitas com muito cuidado e muito atentas, e de facto, obras como esta permitem que as pessoas criem essa sensibilidade e percebam que não, às vezes uma mudança aparentemente inócua pode não ser assim tão inócua. Portanto, é preciso ter consciência do impacto das nossas ações no património. E, por fim, a terceira nota tem a ver com, precisamente como já falei, da questão das vozes dissonantes e das diversas vozes que aparecem no livro a falar da mesma realidade. Temos uma vila supostamente medieval, porque nem isso fica muito claro, não é? Qual é a origem da vila, e criado esse imaginário do medieval. E de facto o que acontece é que quase cada pessoa tem uma visão diferente do que é aquele espaço. Nada é coincidente, tirando os limites da vila, porque é uma vila muralhada e, portanto, esses limites estão estabelecidos. A partir daí, tudo é discurso, e, na verdade, não interessa saber o que é a vila. O que é a vila? A vila é tudo aquilo, não é? Todas aquelas vozes. É uma vila que tem pessoas, e que as pessoas criam discursos sobre elas, inclusivamente a própria definição do que é um habitante, uma pessoa de dentro, uma pessoa de fora, até isso não é consensual, não é? As pessoas têm visões diferentes, e portanto achei muito interessante. E muito interessante também a forma como a Marta inclui no discurso as suas próprias memórias, as vivências, o seu imaginário, que na verdade também concorre para tudo o que está ali a ser dito, não é? Por tudo o trabalho que ela está a fazer sobre aquela vila, a sua própria percepção
não é escondida e é tornada clara, e isso pareceu muito interessante. E só para terminar, eu lembrei-me quando estava a ler o livro de uma frase, de um texto do Raul Brandão que gosto muito no livro Humus, que é a vila é um simulacro, melhor, a vida é um simulacro. E eu achei que se apropriava. É só isto. Não sei se aqui se gastam palmas, mas eu acho que este discurso, mesmo sendo inicial, também tem direito a essa área das palmas. Mas se não chegarem, oportunamente chegarão. Muito obrigado. É só para dizer que estão vivos e vale a pena continuarmos a falar convosco aqui neste momento. Eu vou agora estabelecer ou fazer com que as duas antropólogas não se arranhem, mas se discutam estes pontos de vista. Eu ouvi uma coisa interessante durante esta apresentação e nós já estamos a fazer como os aviões da TAP, nós estamos a reconquistar o tempo dos 10 minutos iniciais já no ar, portanto são 7 horas da tarde, por volta das 7h40 estaremos a encerrar portas para darmos lugar aos próximos concorrentes que vão chegar pelas 8 horas, têm tempo para se prepararem. Nós, entretanto, vamos discutir, nós os três vão assistir e depois assistiremos nós ao debate da plateia, que naturalmente vai estar disponível para trazer também novas sensibilidades a este tema que é extremamente importante. É extremamente importante. E eu ainda me recordo da conversa muito inteligente que a Marta Prista manteve estes dias. Podem recorrer ao podcast da TSF para verem uma conversa inteligente que ela teve com o Fernando Alves, que só podia ser inteligente. Duas pessoas inteligentes só produzem discursos inteligentes. E esta malandragem aqui do vento que está por aqui perto está a perturbar-me esta sequência. Eu gostava que me explicasse, quando disse, Rita, quando disse que o património não é neutro, o que é que queria dizer exatamente? O que eu queria dizer era precisamente isso, é que de facto o património resulta de uma escolha, não é? Resulta sempre de uma escolha. Aquilo que nós definimos como património aparece em determinados momentos históricos e noutros serão outras coisas, precisamente por isso. E neste sentido, o caso do fado é um caso muito paradigmático, não é? Que ao longo da sua história o fado teve vários entendimentos e hoje é entendido como o património imaterial mais evidente português, mas nem sempre foi assim. Portanto, tudo isto resulta de um percurso histórico e uma forma de entender o património. E, portanto, é sempre seletivo aquilo que é hoje património. Às vezes, quando apresento o meu livro para crianças sobre património, costumo perguntar aos miúdos como é que eles sentem o facto de o Mosteiro da Batalha, em certa altura, foi ponderado ser vendido a pedra ao peso, de ser desmantelado e vendido à pedra. O Mosteiro da Batalha, que hoje é entendido como o nosso maior património, não é? Mas deixe lá que houve conventos neste país que foram vendidos. Claro. E um dos exemplos está ali no centro do país, parte daquele convento que é dos primeiros conventos que se fizeram em Portugal e com a ordem de Cister. Esse convento está a servir muitas ombreiras de porta e muitas cortes de gado que existem nessa freguesia. E isso foi nos anos 50 que isso aconteceu. Portanto, não é nada de novo. Sim, claro que não, claro que não. É só chamar a atenção para esse facto, não estou a dizer que é novo. Agora, se me permite, sem querer estar a alterar aqui o alinhamento, eu também acho que gostava de ouvir a Marta, claro que dizer sim. Esta questão de ser por que razão optou por não dizer onde é que se... Essa era a minha primeira pergunta. Está alinhada comigo para fazermos então esta pergunta. Já agora, Marta,
Porque é que não vende neste seu livro A Vila Medieval, a vila de que se trata? Porque é que não vende, afinal? Isso causava-lhe problemas publicitários? Não. Boa tarde. Antes de mais, obrigada a todos os presentes e obrigada à Rita e ao Manuel Vilas por terem aceito o convite e obrigada à Fundação por me ter dado esta oportunidade de sair do conforto da academia. É uma coleção, de facto, que tem esse potencial. Não é apenas levar a academia para fora de portas, mas para os próprios académicos coloca questões novas ao escrever. E, portanto, para mim, escrever este livro trouxe uma nova posição enquanto profissional. E isso foi uma surpresa no decurso da escrita. Em relação ao nome da vila, eu juro que não achei que fosse suscitar tanta curiosidade. Eu achei que a curiosa era não eu. É por acaso não é Melgaço, não? Aí ficou escandalizada, já percebi. Mas há, claro, um primeiro aspecto que é formal e que é proteger as pessoas com quem eu trabalhei, com quem eu falei e que parcialmente retratadas e citadas não o são na totalidade e, portanto, estamos sempre a fazer uma seleção de parte do discurso e da conversa que tivemos localmente. Isso não corresponde ao inteiro da história daquela pessoa. Mas isso é uma questão mais formal ou ética. A verdade é que no próprio livro há um motivo de conteúdo e que a Rita... muito obrigada, Rita, por não achares importante saber qual é a vila, do fundo do coração. E muito obrigada por me chamares tanto de antropóloga, uma vez que sou licenciada em arquitetura, é sempre um calcanhar daqueles. Fiquei muito feliz. Mas o que é que, já agora, o que é que uma antropóloga tem que lhe morda o juízo o ser arquiteta também? Já agora. Não morde o juízo, é só uma transferência profissional e é sempre bom saber que me tornei de facto antropóloga e que produzo como antropóloga e ter esse reconhecimento dos colegas antropólogos. Mas é uma infantilidade minha, prometo. Em relação ao nome da vila, na verdade, o retrato não era sobre uma vila em concreto, era sobre o modo como construímos o passado a cada presente, sobre o modo como ativamos esse passado através do património. Essas ativações, que podem ser políticas, que podem ser económicas, que podem vir de vontades mais de afirmação cultural, de coesão social, enfim, de uma série de razões, na verdade são o tema central. Mas ao serem o tema central do retrato, deixam de fora todo um conjunto de outras realidades da vila, que não estão no livro, que não existem. Portanto, o livro não resume a vila é muito mais do que o que está neste retrato. E tornar o retrato nesse lugar específico, nesse tempo específico, seria quase condicionar uma visão que não corresponde à totalidade. Para além disso, e uma vez que o enfoque era de facto nestas 1001 formas como ativamos o património, e não só ativamos no sentido de haver atores políticos, haver habitantes locais, haver empresários que veem aqui uma oportunidade de negócio, a mercadorização, os turistas que vão visitar, também houve a tentativa de mostrar que nós próprios, nós indivíduos, e por isso é que o livro é escrito na primeira pessoa, ativamos esse património de uma forma muito sensorial e física, com as nossas memórias, com aquilo com que conversamos, com quem encontramos, com a forma como vemos e reproduzimos e com os imaginários que criamos e que nos acompanham noutra vila medieval, por exemplo, ou em qualquer outro lugar. Uma talvez feliz coincidência, não posso garantir que presidisse ao motivo, mas acabou por acontecer,
é que eu julgo que ao adotar esta estratégia que tinha a ver com o conteúdo e com a ideia do próprio livro, não identificando a vila, permite ao mesmo tempo que um leitor se auto-identifique numa série de experiências que eu tive, mas que certamente muita gente teve neste ou noutro lugar. E estou-me a lembrar de uma conversa recente, há um momento no livro que eu já não sei onde, mas em que eu falo da chegada à Valença do Minho. E como fiquei, como assim, prédios, restaurantes italianos, onde é que está a Fortaleza de Valença? E ao conversar com outra pessoa, a pessoa teve exatamente a mesma experiência que eu, também chegou à vila, também chegou dessa forma, também ficou estupefacta e também depois descobriu o interior da fortaleza. E a localização de todas estas experiências, do andar na muralha, da pedra desgastada, do ver aquele espantoso leque de objetos à venda nas paredes, isso são experiências que, de uma forma geral, ou fenómenos que, de uma forma geral, podemos encontrar em muitos sítios e que não são específicos desta vila e que são, pelo contrário, algumas formas transversais de colocar o passado em exibição, de o colocar para consumo, de o visitar, de o experimentar. Isso acontece em Lisboa, não é? Inclusive é a parte da história do Estado Novo, se pensarmos no Castelo de São Jorge. Marta, eu gostava ainda de pôr uma questão que queria que não fosse a questão que não fosse maçuda, não é a questão que é maçuda, poderá ser uma resposta que pelo seu teor pode ser mais pesada para o final da tarde 2. Porquê é que se construíram vilas? Esta será a pergunta essencial. Temos dezenas de vilas por este país. Eu próprio sou Vilas Boas, mas porquê é que se construíram vilas? Uma coisa aparentemente nos nossos dias incómoda, mas já falaremos disso. Incómoda? Já falaremos do incómodo de ser vila nos dias que correm. Eu não sei se sei bem responder ao motivo por que construímos vilas, a não ser que me esteja a perguntar porque as construímos hoje, num sentido mais de um quadro mental que temos, não é? De um imaginário que temos do que é a vila medieval, do que propriamente a sua construção física. Algumas ficaram eternamente vilas, algumas nem querem deixar de ser vilas. Veja-se Sintra, por exemplo, que não quer de todo deixar de ser vila. Outros impostos lá cairiam com certeza e o Presidente da Câmara teria dificuldade em responder às questões que depois o Orçamento de Estado poderia pôr mais tarde. Mas diga-me, porquê é que se construíram de facto vilas neste país? Foi a hipótese que houve de construção? Eu não lhe sei responder a isso. Esta é uma pergunta sem resposta. Vou ver. Então, diga-me só mais uma coisa. E é isso que escreve no seu livro, se bem se lembra. O último título, Só Mais Uma Coisa. Só mais uma coisa. Houve mudanças substanciais nas vilas medievais. Era suposto que não houvesse mudanças nas vilas medievais? Não. É claro que todas as vilas, lugares, cidades, seja qual for a forma administrativa que assumem estes aglomerados mais e menos urbanos, vão sendo transformadas ao longo do tempo. A minha questão era precisamente que era chamar a atenção para que este retrato, como outra história qualquer, não fixa para todo o sempre uma realidade. Ou seja, o que se passou à data pode não corresponder ao que se passa hoje. As vilas podem, e as cidades, transformar-se, e transformar-se-ão certamente. Bom, acho que, por exemplo, o caso de Lisboa, ninguém há 10 anos, se calhar, suporia que viveríamos esta intensidade turística que vivemos agora, por exemplo. Ou, se quiser, um caso que eu cito na conclusão, julgo eu, o caso de Piódon, que ficou quase abandonado, praticamente. Portanto,
a forma como é o futuro destas vilas não é, pode ser expectável, pode ser imaginado, mas não é necessariamente predizível, não é? Rita Jerónimo, deixe-me fazer-lhe colocar-lhe uma outra questão. Onde começa e acaba a liberdade numa vila medieval? Existem ainda ameias, existem portas fechadas. Eu acho. Não sei bem o que pretendo com essa pergunta, mas na verdade eu acho que não há limites. Não há limites, na verdade. Aquilo que as vilas, e nomeadamente as vilas medievais, são, é de facto inimaginável e podem ser aquilo que o homem quiser nesse sentido, não é? Portanto, mas há mesmo liberdade dentro de uma vila? Não há liberdade, e a Marta fala nisso. De facto, a liberdade começou a ser, a partir do momento em que foi construída uma imagem, uma ideia daquilo que deveria ser a vila, a liberdade acabou, de facto, não é? E fala inclusive logo na questão, durante o Estado Novo, de não se poder andar descalço e depois de não poder ter animais dentro da vila, e portanto, a partir do momento que uma vila se transforma em património, a liberdade é muito limitada e é cerceada. Nesse aspecto, sim, não há de facto liberdade. E quando se quer corresponder a um modelo, não é? Portanto, acho que é limitada. De facto. Mas então eu pergunto à Marta, como é que se devem portar ou se portam os habitantes de uma vila? São sequestrados? Não, mas existem muitas condicionantes quando um lugar que é habitado é classificado, é protegido, é submetido a um plano de pormenor. Existe um conjunto alargado de restrições àquilo que as pessoas podem ou não fazer, podem ou não transformar a sua própria casa, que é, enfim, constrangedor e limita a vida de um habitante. Agora, existem outro tipo de restrições, se quiser, que não têm tanto a ver com os limites impostos pela classificação e pela proteção do património e que têm a ver com o que é que ele gera. Nomeadamente, o caso do turismo é sempre o mais paradigmático, não é? Porque a partir do momento em que um lugar passa a ser visitado com uma intensidade muito, muito elevada e, como no caso desta vila, os turistas são muito, muito, muito superiores ao número de habitantes, é natural que as preocupações de espaço público, as preocupações de atividades, de serviços, de restauração, sejam dirigidos para aquele que é o público maior da vila. E o público é o turista, não é o habitante. E isso cria um problema, porque as pessoas são alienadas daquilo que, enfim, é a propriedade delas. E, portanto, voltamos à questão do, afinal, de quem é o património, não é? Nesse sentido, sim. Não sei se é um cercear de liberdades, mas, sem dúvida, é um constrangimento imenso habitar num lugar onde o habitante não é a figura principal em cena. E isso sente-se. E um dos títulos do seu livro é este: Ninguém gosta de morar num museu. É essa a preocupação de quem vive numa vila que está estabelecida com essa designação desde alguns séculos, algumas? Eu não creio que seja a preocupação, quer dizer, é uma ideia presente, inevitável na vila medieval. Mas não sei se a preocupação é idêntica entre todas as pessoas. Existem pessoas que, de facto, fogem desses constrangimentos e preferem morar num sítio onde podem viver a sua vida conforme desejam, mas existem outras pessoas que se mantêm fiéis a habitar a vila. E para quem não sair do lugar onde nasceu, para quem não sair do lugar onde sente uma pertença, onde tem os vizinhos, onde a mãe morou, é importante. Inclusive há pessoas que vão morar para dentro da vila e, portanto, se submetem elas mesmas, não tendo nascido lá, se submetem elas mesmas a esse tipo de constrangimento,
porque o habitar uma vila medieval, porque habitar um castelo, porque habitar, se quiser, uma vila, independentemente de ser medieval, um tipo de realidade e de organização social a outra escala, com outro tipo de relação de vizinhança, etc., é apelativo e é o que desejam. Há até moradores que vivem a vila como um turista, por exemplo, que se divertem no passeio, no encontro com estes visitantes e, portanto, entretêm-se com a vida turística da vila medieval. Mas deixa-me perguntar-lhe ainda, não haverá um sentido de claustrofobia pelos habitantes? Estou a olhar Óbidos, acordam a meias, acordam o castelo, muita gente em baixo, mas aquilo não é um processo de vida claustrofóbico. Eu acho que não. Eu acho que a muralha de uma vila medieval é muito mais fisicamente presente para nós que não somos da vila, para nós que vamos à vila, e que mentalmente ela de facto delimita um espaço, e ao delimitar esta vila, ao materializar o lugar da vila, cria um sentido de lugar muito concreto. Mas a muralha é totalmente permeável e as pessoas não fazem uma vida dentro da vila, fazem entre a vila, o arrabal do concelho, outros concelhos, e portanto a mobilidade destas pessoas é muito maior do que aquilo que se possa pensar. Eu não quero esgotar as perguntas que tenho ainda para fazer à Rita e à Marta, mas gostaria de ouvir já alguém da plateia que queira emitir opinião, que queira colocar questões à autora deste livro, e também à Rita, que como antropóloga terá também opinião para esta situação. Gostaria de dar a palavra, e há um braço no ar, lá ao fundo, não está em protesto, tanto quanto posso ver, mas a pessoa vai dizer da sua justiça. Tenha a bondade. Muito obrigado. Boa tarde. Eu só queria, portanto, definição do que é uma vila medieval. E se realmente, se em Portugal houve mesmo Idade Média. Se há Idade Média, há vilas medievais. Desfildar. Senhoras historiadoras, têm resposta para esta pergunta? 1000 anos de Idade Média chega para construir vilas medievais? Não chega? Como é que é isso? Como é que estamos? Estamos em vilas medievais? Bom, eu não sou historiadora, eu imagino que haja Idade Média em Portugal. Um historiador será mais habilitado a falar sobre o assunto, e o nome da vila não corresponde nunca, o nome da vila no livro não corresponde nunca a uma identificação de um período histórico de fundação da vila. Nem sequer uma vila nova, não? Eu queria provocar. Embora me seja relatada como tal. Ou seja, o nome da vila corresponde mais a uma narrativa sobre ela e sobre o passado dela, que é a que me dão, do que propriamente ter sido ou não ter sido. E para mim seria, enquanto antropóloga, muito mais importante esse imaginário que as pessoas constroem sobre o lugar, sejam elas os moradores da vila, sejam elas quem escreveu a história, se quiser, quem produziu, quem escreveu o documento, sejam os próprios turistas ou as pessoas que trabalham dentro da vila. E nesse sentido, a vila medieval não é tanto um tempo, mas é um imaginário, é uma ideia da coisa. E eu pergunto, e pode-se construir esse imaginário? Pode ser... Temos a Disney. A Disney. Está bem. Eu penso que no século XV não havia Disney, mas está bem. Ok. Mais perguntas, naturalmente, desta plateia. Há mais perguntas aí a despoletar a conversa. Tenha a bondade. Está aqui mesmo na minha frente. Podemos considerar que as vilas medievais que existem atualmente e que foram preservadas como medievais
serão futuros parques tipo Disney, porque a tendência das vilas ao modernizarem-se é perder essa aparência medieval. Se é legítimo, pode repetir outra vez a pergunta, porque aqui nós estamos com alguns problemas aproximar aqui um bocadinho o microfone para eu ouvir melhor. Aproxima um bocadinho mais o microfone, que estes microfones são de feira. Na sessão anterior aproximei e houve ali problemas com a... Mas O som. é o seguinte, se as vilas consideradas ainda hoje medievais, se pode chamar, ou se pode aceitar que no futuro sejam mesmo vilas medievais tipo parques temáticos. Porque das vilas que tenho encontrado, tanto em Portugal como noutras partes da Europa, a tendência é mantê-las como medievais, nem que haja, possivelmente, figurantes a fazer disso. Justamente hoje estava a ver um programa sobre a reconstituição de um castelo, com processos do tempo do século XII, que é Guédelon, na Borgonha, em que são a utilizar meios medievais, construção medieval. O processo é autofinanciável, porque ao ter muitos turistas, 4 milhões no ano, é uma coisa impressionante, não é? Ora, há vilas que já passam por essa situação. Podemos considerar Óbidos, podemos considerar Monsaraz, em que as vilas são autossustentáveis. Portanto, acho que, no fundo, estas vilas vão tornar-se parques temáticos. Não convém perderem o seu aspecto medieval e, no fundo, aquelas que eu conheço são mesmo parques temáticos. Já não têm nenhum aspecto de vivência ligado a uma vivência normal de uma vila existente. Já não digo as vilas à beira-mar, que, no fundo, são subúrbios de zonas urbanas, não é? Inclusive vilas novas, como encontrei noutras partes da Europa, no Norte da Europa, em que as vilas não podemos considerar bem cidades, são aglomerados mais pequenos, mas que são completamente urbanizadas, desde uma universidade em ponto pequeno, supermercados em ponto pequeno. Agora, as vilas nesta zona da Europa, no centro e sul, que ainda existem como vilas medievais, eu penso que daqui a uma geração ou duas deixam de ter uma situação medieval, quer dizer, deixam de ter uma situação de uma sustentabilidade, ainda uma vivência atual, e tornam-se completamente parques temáticos. O que é que acha desse ponto de vista? Na verdade, claro que tem toda a razão, quer dizer, as vilas não podem continuar medievais, né? Senão estão fora do tempo, isso é absolutamente inevitável. Querer mantê-las cristalizadas com uma imagem medieval, para além do problema de saber o que é isso de ser medieval, que é um problema, implicaria estagnar a vida de uma própria vila. E certamente nós podemos gostar muito de ir visitar Monsanto, Óbidos, Valença, qualquer outro lugar neste país que tenha um castelo e uma muralha, mas há pessoas que habitam nela e as pessoas gostam de ter antenas de televisão. E as pessoas querem fazer a sua vida na contemporaneidade e não num tempo medieval, não é? Se me pergunta se eu acho bem ou mal esta disneyficação das próprias vilas medievais, eu acho que a questão tem que ser colocada mais no local do que em mim. E, no fundo, acho que foi isso que eu tentei fazer com este retrato. Se há, de uma forma geral, um sentimento por parte de quem vive a vila de alienação da própria vila, a verdade é que também há outras pessoas que gostariam de ter uma vila bem cristalizada no tempo e que refletisse de alguma forma uma imagem ou esse imaginário da vila medieval. E estas coisas coexistem. Não sou eu que vou dizer se acho certo ou errado. Mas é um problema sempre, porque são interesses que nem sempre são compatíveis em termos de estratégias para um lugar. Estratégias económicas de sobrevivência da vila e de atividades económicas dos habitantes, estratégias sociais também, e portanto não é uma situação de facto que tenha uma solução assim taxativa. Cada caso é um caso, julgo eu. Marta, deixe-me ir aí a um dos capítulos da sua existência, que é o facto de ser arquiteta. É a arquitetura das vilas que afinal permanece? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o modo de viver, mudam-se as lâmpadas, mas é a arquitetura que afinal faz resistir e o designar de espaço medieval? Eu acho que a arquitetura, neste caso em particular, tem uma presença muito forte
O imaginário do castelo e da muralha é uma coisa imensa, mas não nos podemos esquecer que quantas ameias o Estado Novo construiu. E eu lembro-me de falar, e acho que está no livro, com um senhor na vila, e ele estar horrorizado por eu ter dito que uma determinada casa tinha lido que era a casa mais antiga da vila, do século XII. E ele diz que foi construída em 1960 e qualquer coisa. Não diga isso. E, portanto, aquilo que nós identificamos como uma autenticidade da arquitetura não pode ser visto dessa forma, não é? Não me pergunte se é mais autêntico uma coisa ou outra, mas pensar que esta arquitetura militar castrense, esta muralha, este castelo, é algo que sempre lá esteve? Não esteve. É algo que tem um papel fundamental na forma como olhamos para a vila, certamente. Porque nós passeamos dentro da vila, nós não só a vemos, mas nós sentimos a vila. Nós passamos pela porta, nós andamos na muralha, tocamos na muralha, e tudo isso faz parte de uma experiência muito sensorial daquilo que é este tipo de património urbano e castrense, não é? E Rita, diga-me, e é antropóloga e é nessa condição que eu gostaria que respondesse, como é que pode sobreviver a vida dentro da própria arquitetura, que é, por exemplo, do século XII, que é, por exemplo, do século XIV? Como é que a vida, como é que a antropologia pode ser lá registada? Só voltando um bocadinho atrás sobre a questão da vila medieval, eu achei particularmente bem conseguido este título. Precisamente uma pessoa pega neste livro e pensa, vou ler um livro sobre uma vila medieval, e de facto o que acontece é uma busca pela tal vila medieval, uma procura dessa vila medieval e a forma como ela é construída no imaginário, é isso que a Marta falou. Em relação à vida das pessoas, já foi aqui tocado pela Marta, eu acho que essa é uma questão muito importante. As pessoas, vive-se um certo paradoxo nestas questões do património, que as pessoas, por um lado, querem que a sua vila, aldeia, ou que seja, corresponda a um certo imaginário, e lá está o imaginário medieval, que também, na verdade, ninguém sabe muito bem qual é, e é uma construção, mas as pessoas querem ter conforto e viver bem, não é? E querem ter janelas de alumínio, que são mais baratas e que não empenam como as janelas de madeira, e querem ter conforto nas suas casas. E não podemos, nem as autoridades podem, ninguém pode dizer às pessoas que não podem ter janelas de alumínio. Isso é quase violento, não é? Quase violento. E é o equilíbrio aqui que se tem que procurar, mas muitas vezes, e a propósito do que também disseram há bocadinho da questão das pessoas, como é que as pessoas veem, as pessoas encarnam também esse papel, muitas vezes, não é? Elas querem corresponder, e quase que há bocadinho falou, então as pessoas estão em cena, quase que de facto encenam também elas próprias, assumem que fazem parte também de todo este cenário, digamos assim. Agora, para o antropólogo, o que é interessante, do ponto de vista da antropologia, o que é interessante é perceber esses mecanismos, é perceber estes discursos, tal como a Marta fez no livro, é ouvir as pessoas, falar com elas e perceber como é que se constrói todo este discurso em torno de um mesmo objeto, e discursos tão diferentes, e que na verdade a vila é tudo isso. E a vila é um discurso cultural. Não será muito fácil fazer chegar um discurso cultural num país que vive ainda a sobrevivência de tempos de grande analfabetismo. Como é que se pode fazer chegar às pessoas a responsabilidade de viver num lugar de história? Eu queria dizer, é verdade que o nosso tempo de elevada taxa de analfabetismo é recente, não é? Mas é muito impressionante como as pessoas têm, neste caso em particular, mas não só, as pessoas têm muita consciência e noção de quais são as problemáticas e de quais são as tensões e os interesses que estão em jogo. Mesmo, e eu lembro-me várias vezes de falar com pessoas com a 4ª classe, portanto, com o ensino primário, e o discurso delas sobre o que é o património
é um discurso elucidado, é um discurso com conhecimento. Poderá ser... São efeitos do programa Encontros com o Património, de certeza. Também acho. Não, queria só dizer que uma das coisas que foi interessante, e isto até tem a ver muito com o trabalho da Rita, durante muito tempo aceitávamos esta ideia de património como algo que é identificado, que nos dizem o que é classificado ou não, mas quer dizer, enfim, ditado por peritos, por quem sabe. E hoje em dia, especialmente depois da Convenção do Património Imaterial, há uma noção mais social daquilo que é o património e de que há uma ativação de significados que está intimamente relacionada com aquilo que as pessoas fazem desse património. E essa noção na Vila Medieval é muito presente. Há uma discussão grande entre esta ideia de património vivo e património morto, que nem sempre corresponde ao mesmo, que é engraçado, mas do património vivo no sentido das pessoas e o património morto no sentido da matéria inerte, do material, e ao contrário, o arquivo vivo como a matéria inerte e o património morto sendo as pessoas porque já não lá habitam. Por exemplo, são várias versões sobre o mesmo tema, mas que mostram que mesmo estes habitantes, que não são académicos, que não são antropólogos, são pessoas que têm e que sentem na pele, dia a dia, todos estes problemas que a questão da patrimonialização levanta, nomeadamente a questão da propriedade do património, nomeadamente dos constrangimentos e de qual é a história que querem contar a partir dele. E isso é muito, muito notório na Vila Medieval. Muito. Outras histórias que vão ser contadas também por quem quer intervir. Alguma pergunta que queiram fazer a partir de agora? Há perguntas. O património já está a passar por cima de nós. Como é que vamos responder a estas questões todas que se levantam? Não farei aqui, naturalmente, nenhuma sondagem, mas eu poderia perguntar a alguém que queira responder a esta questão. Gostaria eu de viver numa vila medieval com aquelas exigências de deixar ficar o carro à porta, ou seja, longe das muralhas, distanciados, com muitos respeitos para com as janelas e para com as portas e para com os interiores. É agradável viver nesses universos, é simpático, é bonito. Eu vivo em Óbidos. É uma grande vila mundial, de grande interesse mundial. Mas é complicado viver mais numa vila medieval ou numa vila dessas que são feitas com martelo e escopro. Como é que é? O que é que vale? Vale mais o património ou vale mais estas recriações que nós temos de bairros infinitos, de muito cimento armado colocado a esmo por esse mundo fora? A gente sabe. Há aqui duas pessoas que já fizeram a pergunta e querem intervir outra vez. Querem ser repetentes. Não ficaram contentes com a primeira resposta. Vêm outra vez. A senhora que está lá ao fundo, tenha a bondade. Quer dizer, no meu pensar, prefiro o património. Porque o património, ao fim e ao cabo, é uma fonte, é como fosse um livro, que pode deixar registros da iconografia, etc., para os nossos futuros descendentes. Quer dizer, a pessoa é também histórica. Não, transforma-se em histórica. Em história, em arte, porque a arquitetura também é arte. Claro. E, portanto, logo aqui são dois veículos que eu acho que podem dar o braço e podem realmente ser... Deixe-me perguntar-lhe, sem a ofender naturalmente, tenho o desejo de ser princesa dentro de uma vila medieval? Adoraria. Muito bem.
há aqui alguém que levanta o braço, mas já tinha levantado aqui antes. Sim. É aqui, já agora. Olha, está aí, tenha a bondade. Eu peço desculpa pelo desarranjo, mas obrigada. É uma nova voz que se levanta. Obrigada por este debate. Muito obrigado. Tinha duas questões que fiquei com curiosidade. Uma delas acho que sei a resposta, mas gostava de ouvir da Marta. Porque é que, por um lado, este livro não se pode aplicar só a uma vila, mas também não a todas as vilas medievais? E, em segundo lugar, se por um lado, sendo arquiteta e antropóloga, e que isso combinou de forma muito interessante neste livro, o que é que foi difícil à arquiteta quando fazia etnografia ou pesquisa antropológica na vila medieval? Se podia falar um bocadinho na construção da própria pesquisa, o que é que foi difícil? As pessoas vedaram-lhe informação, não sabia o que selecionar para incluir no livro, ou sabia? Se podia falar um pouco mais do processo em si. Obrigada. Marta. Eu acho que a esta altura já não foi nada difícil, de facto, já era antropóloga. Mas há sempre um lado de quem estudou arquitetura e de quem olha para a matéria arquitetónica de uma forma mais íntima, se calhar. Já não tão íntima como antigamente, mas ainda assim. E, portanto, a própria relação física das pessoas com o património arquitetónico era uma coisa que me preocupava, se calhar, mais do que, eventualmente, não sei, mas talvez outro antropólogo pudesse estar a fazer um trabalho similar ao meu. A questão, de facto, do corpo e da relação com o espaço construído. Em relação à vilas, e se são ou não são medievais, de facto, e lá está, falámos sobre isso em relação à ideia do próprio livro, este tipo de processos de ativação do património não são exclusivos de legados do tempo medieval. A própria patrimonialização também não tem essa data tão histórica, não é? A Gulbenkian é classificada como monumento nacional, foi construída nos anos 60. O Centro Cultural de Belém é um imóvel de interesse público e, portanto, o património já não é entendido como algo que tem que ser muito antigo, independentemente das suas transformações ou não. Mas a memória já não é uma memória de que já ninguém se lembre. Até porque, se me permite, por exemplo, os centros históricos estão carregados da própria história, mas em volta dos centros históricos cresceu uma cidade projetada por várias linhas, por várias distâncias, e fica e permanecem, e temos, em Portugal temos centros históricos que são Património Mundial da Humanidade, como é o caso do Porto, por exemplo, como é o caso de Évora, Guimarães, justamente. Esses lugares, sendo Património Mundial da Humanidade, eles estão colados a arquiteturas que se colocam em volta e o sinal da história fica ali marcado no centro histórico, de facto. Eu não acho que esses centros sejam apenas históricos, não é? Todas as transformações e atualizações, o comércio, a restauração, a forma como se vive esse espaço é absolutamente contemporâneo, não é medieval. Quer dizer, a forma como se transforma porque a vida não é montra. medieval. A vida não é medieval. Exatamente. Por mais reposições que se façam aí pelas cidades deste país, que se ande com a Idade Média às costas, aquilo normalmente é cenário, é pouco cenário, fraco cenário, com alguns interesses comerciais, com certeza, mas isso não deixa de ser um pouco de fancaria da Idade Média. Acho que a Idade Média vale muito mais do que isso. Esta é a minha opinião e que aguardo com grande respeito. Mas aqui o senhor estava aqui alinhado para perguntar. Eu ia justamente perguntar. Não identifico porque eu pensei que ia divulgar em geral das vilas medievais. Se é uma vila específica, neste caso, quando referi ali, são vilas boas. Ponha o microfone mais dentro da boca. Melgaço.
Eu estou a relacionar agora com o possível desenvolvimento e um boom sobre as minas de lítio. É possível que cresça rapidamente. Eu pergunto, uma vila medieval, nesse caso, seria transformada naquilo que diz aqui o Sr. Vilas Boas, numa vila moderna, mas o núcleo, no fundo, vai ter que ser preservado. Como antropólogo, acho que é natural, não é? Por exemplo, um crescimento rápido. Se calhar, como arqueólogo, alguém poderia responder dessa forma. Eu estou Como ligado à arqueologia antropóloga, também, não sou arqueólogo, mas estou ligado à arqueologia. E tenho como acompanhado situações. antropóloga, a minha leitura não é tanto se deve ou se não deve ser preservado, mas o que é que as pessoas vão fazer e pensar sobre o assunto. Como é que elas vão olhar para esse problema? Há pouco era dessa parte que eu ia lembrar. Daquilo que eu reparei noutras partes do mundo, em parques naturais. Quando se faz as pessoas que são confinadas a parques naturais, quando se faz participar na gestão desses parques, os parques de facto sofrem uma transformação. São preservados porque as pessoas vão participar e vão usufruir. Nesse caso, nas chamadas vilas medievais, que muitas, se queremos que elas mantenham um certo traço medieval, basicamente para turistas, já não digo para parque temático, ao fazê-las participar, elas vão ter interesse. Portanto, vão ter que ser ensinadas a gerir, vão ter que ser ensinadas a saber e a mostrar o seu património. E isso vê-se naquelas em Portugal, nas vilas que não sofreram uma deformação. Concretamente algumas, ali ao pé de Óbidos temos o caso das Caldas da Rainha, que eu conheci e fiquei entusiasmado, mas ao ver o centro da vila, toda uma série de edifícios que não se coadunam, e em geral noutras, não é? Nesse caso concreto, a vila medieval, no fundo, continua a ser um mostruário, mas os habitantes que vão usufruir dessa parte têm que ser formados para aprender a gerir e também ganharem com isso, logicamente. Correto? Se têm que ser ou não, não sei. Se são, julgo que não. Agora, as pessoas aproveitam ou não esse investimento patrimonial e esse investimento turístico de formas muito variadas. Umas fogem, por exemplo, aproveitam a especulação imobiliária e saem destes lugares que têm constrangimentos e conseguem assim adquirir uma vida num espaço que é mais adequado aos seus desejos, às suas necessidades, sem que isso levante um problema. Para outras o mesmo acontece, mas levanta-se um problema de afetividade, ou seja, é uma saída mais forçada do que propriamente voluntária. E, portanto, não sei até que ponto essa forma de transformar um lugar num destino turístico, nomeadamente patrimonial, é algo no qual os seus habitantes participem sempre de forma tão ativa. Muitas vezes participam de uma forma condicionada e muitas vezes, especialmente nestes casos que remontam até ao período do Estado Novo, de uma forma coagida, não é? Marta, deixa-me pegar nas suas palavras para lhe perguntar se não estava a referir-se às transformações apressadas que se estão a registrar na cidade de Lisboa para oferecer um turismo que está a chegar de modo incontrolável a esta terra e a servir de parque de estacionamento de turismo e não parque para as pessoas. Eu acho que muitos dos processos que são retratados neste livro podemos vê-los aqui. A questão da especulação imobiliária, já toda a gente sabe em Lisboa o problema que se está a colocar, da transformação dos serviços, do comércio em determinados bairros, a mesma coisa. Da transformação arquitetónica do espaço, da proteção de determinada imagem, também. Agora, é preciso também ter um pouco de noção, e talvez isto seja impacto de um outro projeto em curso, que a figura do turista não é em si o problema aqui, mas todo um conjunto de políticas habitacionais, políticas urbanas, políticas turísticas, políticas patrimoniais, culturais, que têm mais e menos atenção a determinados setores da vida da cidade, neste caso de Lisboa, do que a outros, não é? E é uma gestão difícil, não é uma gestão fácil. Não creio que haja uma cartilha com soluções. Creio que muitas vezes parece que não
não nos lembramos que o mesmo nos pode acontecer. E estou a pensar, quando tudo isto começou a acontecer em Lisboa, como se falou em Barcelona. E quer dizer, estava-se mesmo a ver como mesmo ia acontecer em Lisboa. E talvez não tenha havido medidas, mas eu não sei, eu não sou política. Talvez não tenha havido medidas para evitar que algum tipo de profundo constrangimento à vida das pessoas que moravam no centro de Lisboa viesse a ocorrer. Como é que isso se soluciona? Se eu soubesse, era rica. Pois, não é muito longe a distância entre o Parque Eduardo VII e São Bento, mas porque não estamos interessados nessa viagem, naturalmente eu ia fazer uma pergunta à Rita, que está ali muito quieta. Rita, se eu lhe pusesse esta questão, que é um dos títulos também dos capítulos deste livro, alguém poderia dizer, e lendo este livro, poderia chegar e dizer: esta história está muito mal contada. Não, eu acho que esta história particularmente está muito bem contada, mas acho que também, mais uma vez, que é uma frase muito feliz, porque de facto que as pessoas contam uma história, é-lhes contada uma história e acreditam nela, não é? E a história vai sendo reproduzida e, portanto, é muito interessante, há um bocadinho como falavas, essa questão da própria invenção da história destes lugares e que se vai reproduzindo e que vai e mais uma vez lá está a questão vai-se construindo uma ideia à qual depois se vai querer corresponder. E em Lisboa também acho que acontece muito isso, e está a acontecer em alguns bairros de facto mais históricos, e o que acontece é que depois as pessoas que sempre lá viveram deixam de poder lá viver, não é? E de repente estão turistas a olhar para turistas e acaba por não... E a contarem uma história, lá está, e os guias a contarem uma história que muitas vezes muito mal contada, de facto. Então, nós não vamos contar mais histórias, a não ser que haja mais alguma intervenção da parte desta plateia que está aqui, já a pensar no jantar, naturalmente. Aproximam-se as 8 horas e, naturalmente, nós vamos sair para levar este sol para casa e levar o desejo de viver numa vila medieval a sério, com todas as comodidades, com tudo o que uma vila nos pode oferecer e, sobretudo, com o desejo de sermos todos príncipes e princesas. Apostem que não pertenço ao Partido Monárquico. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado. Obrigada.